Eis que o cetro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. We passed $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. It's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A gente já falou sobre a fé, algum episódio aí, quando a gente começou a falar sobre a poligamia, o comportamento de Joseph Smith, mas a gente falou mais sobre essa questão, a traição de Joseph, o envolvimento dele com a Fanny. A gente não falou muito sobre ela. Estou interessado em saber quem foi ela, algum detalhe a mais sobre a vida dela. O nome dela é Fanny W. Alger, não consegui achar aqui o que seria esse W, e depois tem um Custer ainda, provavelmente alguém que ela casou posteriormente. Vamos dar uma olhadinha quando que ela nasceu. 30 de setembro de 1816, então 11 anos mais nova que Joseph. Ela faleceu em 1889. Não foi o ano que o David Whitmer faleceu também? Ela faleceu com 73 anos de idade, em Indiana. Tá aqui o nome do cônjuge dela, Salomon Franklin Custer. Tá uma data aqui, 1836. Será que ela casou com Salomon nessa época? 9 filhos? Ô, louco! Vamos dar uma olhadinha em algumas informações sobre ela. Foi a primeira esposa plural de Joseph Smith, então depois de Emma foi ela. O pai dela, Samuel Alger, e a mãe Clarissa Hancock. O nascimento dela é incerto, que engraçado, tá dizendo que aqui ou é 1816 ou 1817. Não tá muito claro qual foi o ano que ela nasceu, mas sabem que é 30 de setembro. Ela era a segunda filha, ao todo o casal aí teve 8 filhos. O pai dela, o Samuel, ele era serralheiro, carpinteiro, marceneiro. Clarissa, que era a mãe da Fanny, ela era irmã do Levi Hancock, um líder do movimento Mormon após 1830. Vamos dar uma olhadinha? Quem é Levi Hancock? O Levi, então, o tio da Fanny, ele foi um dos primeiros presidentes do Quórum dos 70, chamado por Joseph Smith. Levi Ward Hancock. Será que esse W da Fanny é de Ward? Será que isso é um sobrenome materno, alguma coisa assim? Bom, tô dando uma olhadinha aqui no Levi, então, tio dela. Tá dizendo aqui que além de ser presidente do Quórum dos 70, ele também foi uma das testemunhas do Livro de Mandamentos. Nem sabia que o Livro de Mandamentos precisava de testemunha. Ele vivia em Ohio quando os missionários vieram visitar e ele aceitou. Os missionários eram o Parley P. Pratt e o Sidney Rigdon e o Oliver Cowdery. Então será que ele foi o primeiro da família aí a virar membro? Isso aí foi em novembro de 1830. Daí o Levi, ele virou missionário logo em seguida, em 1831, no Missouri, e o companheiro dele era o Zebedee Coltrane. A gente já falou do Zebedee, no episódio sobre as visões fantásticas, O Zebedee estava ali na aula, da escola dos profetas e viu Deus, Jesus Cristo, Então foi o companheiro do Levi Hancock. Ele participou do acampamento de Sião, depois virou membro aí da Legião de Nauvoo. Em 1844 ele virou membro do Conselho dos 50 e depois ainda se juntou àquele batalhão Mormon. Lembra quando a igreja foi ajudar os Estados Unidos? Criaram um batalhão? Então ele estava nesse batalhão também. Se tornou membro da legislatura territorial de Utah e, vamos ver aqui, também virou patriarca da igreja.
Teve 5 esposas, né? Então participou aí do casamento plural e 18 filhos. Tá, então esse é o tio da Fanny Alger. Vamos voltar ali pro texto sobre a Fanny, então. Já viu que o tio dela era um líder proeminente aí na igreja. Então, em 1830, muitos da família Hancock, assim como Clarissa e Samuel, estavam entre os primeiros a se juntar à igreja em Mayfield, meses antes da congregação crescer para incluir colonos em Kirtland. Tá, beleza, se batizaram todo mundo junto. Então, em 1836, a Fanny começou a trabalhar como leiteira para Emma Smith. Como será que é esse trabalho? Ela vai ordenhar as vacas? Bom, eles tiveram que sair de Kirtland e foram para o condado de Clay, lá no Missouri. Se eu não me engano, provavelmente foi naquela época em que o banco não deu certo e eles tiveram que sair, né? O tio de Fanny, Levi Hancock, a levou para seus pais em algum lugar em Ohio ou Indiana. Parece aí que nessa travessia, olha só, a carroça dos Algers quebrou. E daí vamos ver o que aconteceu. Quebrou aonde? Onde a família de Paul e Mary Custer tinham uma taverna e os hospedava. Custer é o sobrenome dela depois, né? Será que ela casou com alguém dessa família? Vamos ver, ó. Isso mesmo, ela casou com o filho do Paul e Mary, que era o Solomon. Vamos ver, a Fanny e o Solomon continuaram o negócio da família, né? De taverna dos Custers, às vezes mantendo como mercearia e padaria. Tá dizendo aqui, ó, que o obituário deles menciona que eles tiveram 9 filhos, mas eles, né, os estudiosos aí só conseguiram identificar 5, né, e desses 5 ainda que eles encontraram, só 2 parece que sobreviveram, né, vamos dizer assim, à fase adulta. Olha só, ela não continuou sendo Mormon depois. Tá dizendo que, ó, então ela se casou, né, com esse Solomon Custer, aí tinha uns parentes aí do Custer que eles criaram uma igreja, a Igreja Universalista, né, alguns meses depois que ela se casou com o Solomon, né, mas ela não se filiou, né, a primeiro momento, ela só foi se filiar a essa igreja lá em 1874. Olha, que legal, tem um registro aqui que alguém falou sobre ela, algo sobre ela, falou, a jovem Alger de Kirtland, uma jovem muito simpática e graciosa, por quem todos pareciam ter uma inclinação pela amabilidade de seu caráter. No obituário dela diz que as pessoas, né, de Indiana, que é onde ela morreu, né, diz, ó, geralmente era amada por todos os que a conheciam e era conhecida pela sua benevolência de espírito e generosidade. Tá legal, a gente conseguiu alguma informação sobre ela. Daí tem um tópico aqui dizendo relacionamento com Joseph Smith. Em janeiro de 1838, um ano depois que os Algers deixaram Kirtland, Oliver Cowdery, que era uma das 3 testemunhas, né, do livro de Mormon, escreveu para o irmão dele, eu lembro dessa carta, né, falando sobre, né, o envolvimento de Joseph com a Fanny Alger. Caso sujo, desagradável e imundo de Joseph com Fanny Alger. O sumo conselho da igreja, liderados por Thomas B. Marsh, resolveram, né, expulsar Oliver Cowdery da igreja por causa dessa afirmação, né, falaram que era calúnia, mentira. A gente sabe que tinha outras pessoas junto que viram, né, o bafafá, viram a treta de Joseph com a Emma, por a Emma ter, né, descoberto e visto. Mas assim, né, vale lembrar também que, cara, a documentação sobre esse episódio, ela não tá muito forte. É uma colocação aqui, outra ali, uma coletânea de informações. Mas assim, né, nos meus estudos, eu considero que sim, esse evento aconteceu. Tem muita evidência. O evento de Joseph ser encontrado lá no celeiro com a Fanny. O nome da Fanny Alger foi retirado assim, dos registros da igreja de todos os lugares, né? Então, só atualmente aí que ela foi reconhecida como uma esposa plural de Joseph, quando assumiram que Joseph teve várias esposas, né? Mas antes disso, estava sendo negado tudo. Então, o nome da Fanny também nem estava muito aí aparecendo no histórico da igreja. Vou dar uma olhadinha aqui no site oficial da igreja para ver se encontra alguma informação nova. Olha só que bonitinho a igreja se desvencilhando de passar uma informação. Em vez de eles falarem, ó, Joseph foi casado com a Fanny Alger, eles dizem assim,
Vários santos dos últimos dias que moravam em Kirtland relataram que Fanny Alger se casou com Joseph Smith, tornando-se sua primeira esposa plural. Se esquivando aqui na montagem da frase. Disseram que o casamento evidentemente foi de curta duração. Tá dizendo que depois que ela se casou com esse Solomon Custer, ela ficou ali, em Indiana, e a família dela, os pais dela, tio, partiram viagem com a igreja, para o Missouri. E ainda está dizendo, a família dela continuou firme ali na igreja. Foram para Missouri, depois foram para o Illinois, foram para o Utah. O pai dela virou um patriarca. Que está dizendo que foi o pai do Solomon que criou aquela igreja. Fanny e Solomon frequentaram a igreja universalista local que o pai de Solomon tinha ajudado a estabelecer. Que eu estou dizendo aqui, no final da vida dela, ela também estava se interessando pelo espiritualismo. Aí quando a igreja vai falar sobre o relacionamento dela com Joseph, muito pouco se sabe sobre o relacionamento de Joseph com Fanny. Está dizendo, essas fontes mais antigas surgiram depois do colapso da Sociedade de Previdência de Kirtland de 1837, nem querem citar o banco Kirtland Safety Society, que Joseph criou e faliu. Diz aqui, a Sociedade de Previdência, os investidores que ficaram irados atacaram Joseph com acusações e até mesmo de que ele cometeu adultério. Olha só, tem que jogar o adultério. Não, cara, que baixaria. Mudaram o nome do banco aqui. Qualquer vínculo de Joseph com aquela fraude é uma acusação. E essa história aí de adultério foi super falsa, só porque o pessoal estava bravo com a falência do banco e resolveram inventar mentira. Não sei. Eu estudei esse assunto aí e não tá me parecendo isso. No site da igreja, vamos ver, eles estão dizendo assim, que Oliver ficou chateadão com Joseph e inventou essa história. Falou, Joseph teve uma relação extraconjugal com a Fanny Alger. Aí falou que no outono de 1837, Joseph questionou o Oliver na presença de outras 3 pessoas e o Oliver negou. Tá dizendo, não, porque o Oliver negou, isso aí era uma mentira dele. Só que daí o que acontece? Aí fizeram uma reunião aí com Oliver Cowdery, com o conselho da igreja, para ver por que ele estava falando essa besteira, E está dizendo que Oliver Cowdery foi excomungado. Está dizendo aqui, que Joseph Smith, olha só, site da igreja. Joseph deu uma explicação sobre o seu relacionamento com Fanny que parece ter deixado o sumo conselho satisfeito. Eu pensei, nossa, eu também quero saber, qual que foi esse argumento que Joseph deu ali, que satisfez a defesa. Eu fui ver a fonte que a igreja tirou essa informação, está dizendo, na fonte, está dizendo, as atas da reunião não indicam exatamente o que Joseph disse ao sumo conselho. Quer dizer, ver atas de abril de 1838, Minute Book, página 118. Que legal. Que legal. Então, quando falam mal de Joseph, de ele ter se envolvido com a Fanny, é calúnia. E aquela documentação não importa. Inclusive, eles esqueceram de citar a carta de Oliver pro irmão dele falando, cara, eles falaram o quê? Que eu confessei na reunião que aquilo era mentira? Eu nunca falei isso. Então uma carta de Oliver Cowdery. Cara, pra mim, não vou defender 100% Oliver Cowdery, porque ele está envolvido na história do livro de Mormon, muita história aí no começo da igreja, mas a história de Joseph para mim é muito mais suja, de manipulação, de informação, de situação. Eu penderia muito mais a acreditar que sim, Oliver Cowdery nunca disse aquilo, de que ele tinha mentido, e ele voltou a afirmar na carta pro irmão dele, não, Joseph realmente, eu nunca voltei atrás dessa informação, Joseph se envolveu com a Fanny Alger. Então toda essa informação não importa, mas a ata, olha só, Joseph deu uma explicação que deixou o conselho muito satisfeito, que legal, mas se ninguém clica ali no botãozinho de ver a fonte, não vai saber que a fonte é tão fraca, que eles têm que colocar, as atas não indicam exatamente o que Joseph disse. Olha, para mim, uma acusação dessa é séria. Se Joseph tinha uma boa desculpa
que satisfaz a sua defesa, essa informação ia ter que estar ali. Se não tá, pra mim ele só passou uma enrolação ali pro Sumo Conselho e resolveram excomungar o Oliver Crowder injustamente. Tanto que isso se confirma porque hoje a igreja assume que Joseph foi casado com a Fanny Alden, né, depois de séculos aí negando. E o site da igreja continua ali, ó, com exceção de algumas evidências de uma visita ali, né? O nome da Fanny permanece ausente dos registros da igreja por quase 30 anos, né? Não aparece o nome dela lá. Que legal, né? Eu sei por quê. Quando a gente falou, acho que um episódio sobre o temperamento ali de Joseph, quando ele era bravinho, queria bater em todo mundo, teve alguma situação em que ele bateu em alguém, que era Orson Hyde, será? Era algum dos apóstolos dele, que ele bateu porque o cara perguntou, esse lance aí da Fanny Alden. Cara, ninguém podia falar, todo mundo sabia que Joseph virava o bicho se alguém citava esse nome da Fanny Alden. Você acha que algum secretário de Joseph ou alguém da igreja que tinha amor à pele deles ia registrar essa situação ou o nome dela? Acho que não. É engraçado como a igreja tenta minimizar a situação, né? Olha só, eles colocaram aqui, no século XIX, poucas declarações feitas indicam que Joseph teve um relacionamento com a Fanny Alden, né, e que ela se tornou sua esposa plural. Tenta diminuir poucas informações, poucas declarações. Mas tá ali, né? Hoje a igreja coloca no site oficial que Joseph foi casado com ela. Vamos ver as fontes que eles citam. Eles citam aqui, ó, Eliza Snow, que era uma das esposas plurais de Joseph, simplesmente incluiu Fanny na lista de esposas. Ué, por que ele ia fazer isso? Aí eles também colocaram aqui, ó, que o Mosiah Hancock, aí ó, Hancock, parente da mãe dela, tio dela provavelmente, primo, alguma coisa assim, né? Em 1896, olha, lá na frente, 1896, depois até da morte dela. E também o Benjamin F. Johnson, mais para frente ainda, em 1903, né, os dois, da mesma forma, descreveram o relacionamento de Fanny com Joseph como um casamento plural que foi mantido confidencial. Ó, a gente já está vendo que aqui está acabando a poligamia. Em 1890, eles já tiveram que banir, né? 96 ainda estava acontecendo um pouquinho, mas era na clandestinidade. Mas aí, ó, só depois que acabou a poligamia, que eles chegaram a falar, ó, Joseph foi casado com ela, mas tinha que ser mantido confidencial. Ó, tá dizendo que o selamento foi realizado de modo privado pelo pai de Hancock. Então talvez esse Mosiah aí deve ser filho daquele Levi, que é o tio dela. E olha aqui, ó, segundo Johnson, foi perguntado a Fanny a respeito de seu relacionamento com Joseph, mas ela se recusou a dar detalhes sobre o assunto. Se ela nunca tivesse tido, ela ia falar, não, nunca tive um relacionamento com ele. Se ela não quis falar sobre o assunto, algo aconteceu, não é verdade? A igreja faz questão de falar, ó, essas informações são de segunda mão, né? Tá dizendo que, ó, tanto o Mosiah quanto esse Benjamin, os dois citaram coisa que não aconteceu com eles, né? O Mosiah citou algo que aconteceu com o pai dele, né? O Benjamin está citando, não sei, não fala aqui, mas também, né, não cita que foi ele que presenciou, até porque é ali 1903, né, bastante tempo depois. Eu diria assim, ó, a primeira visão, ela foi bem mal documentada, quando não foi documentada, aliás, quando aconteceu, e quando foi documentada pelas primeiras vezes, tinha um formato bem diferente do que o que a gente tem hoje. A igreja coloca no site oficial como se foi o evento, super registrado sobre o assunto. Né? Quando vai falar sobre esse casamento plural e envolvimento de Joseph com a Fanny, né, eles tentam reduzir as fontes, né, e deixar bem evidente que essas fontes é segunda mão, isso aqui diz que me diz isso, né? Bom, tá aparecendo 2 pesos, 2 medidas para mim. Site Fairly DS, vamos ver se eles têm alguma informação sobre a Fanny. Tá dizendo que Joseph conheceu ela em 1833. Né? Então ela se batizou em 1830 com a família dela, em 1833 que ela conheceu Joseph. E é engraçado, ó, porque isso aconteceu tudo rapidinho, né? Foi no próprio 1833 que Joseph se envolveu com ela e depois ela foi expulsa.
Eu vi ali na informação anterior de que a Fanny foi leiteira da Emma em 1836. Então, Emma estava tudo ok com a Fanny? Estranho, né? A FRDS deixa a informação pior ainda, né? Só que nem informação de segunda mão não tem de terceira mão. Tá dizendo ó, que não tem informação de primeira mão, que seria Joseph ou Fanny afirmando isso, nem de segunda mão, que seria tipo a família da Emma ou a família da Fanny afirmar isso. O que tem é de terceira mão, que são outras pessoas citando. Olha, se eu fosse a Fanny, eu não ia querer tocar nesse assunto. Ela casou bonitinho lá com o Solomon, tá tudo ok, querendo levar a vida dela bem. Cara, pra que confirmar essa situação? Não ia, né? Não ia. Nenhum dos dois, nem Joseph nem Fanny tinha interesse em confirmar essa situação. A Emma não queria nem saber dessa história. Agora, quando a Emma ficou bravinha lá, quando ela viu, e obviamente, né, com razão, foram chamados 3 pessoas lá que foram testemunhas, né? Parece que elas tiveram que ficar quietinhas. Oliver não quis ficar quieto, foi o único que falou, pelo que eu me lembro. E com isso foi expulso, né? O outro que foi perguntar levou um tabefe. Se a gente for lá para o site Joseph Smith Polygamy, eles têm mais algumas informações. Tá dizendo ali, no final de 1835, uma cerimônia de sacerdócio realizada por Levi Hancock, aí, né, que era o tio dela, casou Joseph secretamente com Fanny Alger, uma doméstica que vivia na casa dos Smith. Peraí. Em 1833 a Fanny foi trabalhar com a família Smith. Aquele evento não necessariamente aconteceu em 1833. Em 1835, uma cerimônia de sacerdócio, isso, tá certo. Quando Oliver e a Emma souberam do relacionamento, eles não consideraram isso como um casamento legítimo, como se eles tivessem opinião no assunto. Né? Se Joseph decidisse que queria casar e que aquele casamento era real, para ele era, né? Joseph não conseguiu convencê-los de que o casamento polígamo era aprovado por Deus. Fanny deixou a área e se casou com um não-membro alguns meses depois e nunca mais voltou para a igreja. Eu achei que o Solomon era membro da igreja e depois virou universalista, então nem membro era. O casamento de Joseph com Fanny é mal documentado, por isso é difícil tirar conclusões firmes sobre os detalhes do relacionamento. É óbvio, né? Ele era feito sob sigilo, inclusive, cara, quantas vezes que Joseph negou que existia poligamia, né? Então, e a gente sabe que existiu. Então, é difícil mesmo, né? Se a pessoa está tentando fazer o máximo possível escondido. Aqui a gente tem mais alguma informação. De acordo com algum relato, Joseph abordou Fanny sobre um possível casamento plural por meio de seu tio Levi Hancock. Então o Levi que fez essa aproximação. De acordo com o relato, Levi mais tarde realizou a cerimônia. Em 1896, o Mosias Hancock, filho de Levi, está confirmado então, né, Mosias era filho do Levi, descreveu o que pode ter acontecido. Vamos ler lá o que o Mosias falou? Meu pai foi até o pai de Fanny, o Samuel Alger, cunhado de meu pai, e disse: Samuel, o profeta Joseph ama sua filha Fanny e a deseja como esposa. O que você diz? O tio Sam disse: vá e fale com a velha sobre isso. Será como ela diz. Fala com a minha mulher. Se ela quiser, por mim tudo bem. Ele disse: meu pai foi até sua irmã e disse: Clarice. Foi para a irmã dele mesmo. O irmão Joseph, o profeta do Deus Altíssimo, ama a Fanny e a deseja como esposa. O que você me diz? E ela disse: vai e fale com a Fanny, vai ficar tudo bem por mim. Então meu pai foi até a Fanny e disse: Fanny, o irmão Joseph, o profeta, ama você e a deseja como esposa. Você será sua esposa? E ela disse: eu serei, Levi. Então meu pai levou Fanny até o Joseph e disse: irmão Joseph, tive sucesso em minha missão. É muito sem vergonha, cara. Ele não teve coragem, né? Tava no comecinho da safadeza dele, né? Ele não teve coragem de chegar no pai e na mãe da mina e perguntar se estava tudo bem para ele casar com ela. Não teve, né? Cara, olha só. Meu pai
deu a Joseph repetindo a cerimônia enquanto Joseph repetia para ele. Daí ele fez a cerimônia do casamento. Que legal, hein? O site aqui, Joseph Smith Polygamy, está dizendo, né, que essa narrativa, né, tem problema por ser de segunda mão, né, e tardia também, né? Não foi a própria pessoa que está contando, é o cara contando de outro. Mas está dizendo, as evidências, né, outros relatos reforçam essa informação. O pessoal está em dúvida em quando a Fanny foi lá trabalhar para Joseph Smith. Uma hipótese é que ela foi ali, porque o que aconteceu? A Mary Johnson, ela morava lá na casa dos Smith. Era a empregadinha, né, que trabalhava, limpava e ajudava. E ela morreu inesperadamente, em março de 1833. Então o que eles supõem é que com essa morte inesperada dessa Mary Johnson, foi aí que a Fanny Alger substituiu ela como empregada doméstica da Emma. Se for, tá aqui, se for este o caso, é improvável que Fanny tenha morado com a família antes disso, né? A Mary Elizabeth Rollins, que foi uma das esposas de Joseph, ela citou aquela historinha do anjo com a espada flamejante, né? Ela que falou, Joseph disse em 1834 que o anjo tinha aparecido para ele, dizendo que se ele não, né, casasse poligamente, ele ia ser morto. Então acredita-se que foi depois desse relato aí do anjo que Joseph teve o interesse de fazer um casamento plural. Olha aqui, quem foi um dos que registrou o assunto foi o William McLellin. Ele era membro do Quórum dos 12 e foi expulso da igreja, né? Ele que relatou, acho que ele estava falando, 1847, ele estava descrevendo como que foi essa situação, numa noite. A Emma percebeu que Joseph e a Fanny não estavam por perto. Cadê os dois? Foi até o celeiro e descobriu que os dois estavam lá. Quem registrou também foi Anne Eliza Webb Young, deve ser uma das esposas de Brigham Young, né? Ela que citou ali, daí a Emma ficou brava, chamou o Oliver Cowdery para apaziguar aí a situação, resolver essa situação entre eles. Após a descoberta, a Emma mandou o Fanny sair de casa, a jovem imediatamente se hospedou com Chauncey e Eliza Jane Webb. Talvez por isso que aquela Anne Webb citou isso aí, ela deve ser da família aí. Isso aqui é uma informação, eu diria que é de primeira mão. Quem escreveu também foi essa Eliza Jane Webb, a mulher que quando a Fanny foi expulsa da casa de Joseph, se recolheu lá na casa dessa Eliza. E a Eliza citou ali, né, que tinha conhecimento que estava acontecendo esses casamentos plurais. Meu julgamento é formado principalmente pela própria Fanny Alger, que me disse sobre suas razões para deixar a irmã Emma. Apesar dessa fala não dar detalhes, né, do que aconteceu, mas aí, tá dizendo que a Eliza Jane sabia alguma coisa que a própria Fanny disse para ela. E tá relacionado com o casamento plural. Isso aí tá em Eliza J. Webb, no livro biográfico de 4 de maio de 1876. Pois tô vendo mais algum. Tem várias fontes aqui. O site Joseph Smith Polygamy está mostrando todas essas fontes que falam sobre a Fanny Alger. A Eliza Snow é outra Eliza, né? Tinha aquela Eliza Webb, tem a Eliza Snow que escreveu sobre isso. Estou vendo aqui mais algumas informações, que a família da Fanny Alger continuou na igreja, pelo menos os pais e um irmão estavam na igreja, inclusive foram até Utah, sim, a gente já viu isso. É claro, imagino que os pais dela não iam ficar chateados com Joseph, até porque, né, permitiram que ela se casasse com Joseph. É bem diferente daquela história que a gente tinha visto ali, né, no episódio mesmo da poligamia de Joseph com a Fanny, que a gente falou, né, ela era uma menina órfã, a gente nem tinha ideia de que ela tinha os pais ali, então tá bem documentado aqui sim que ela tinha os pais, né, que os pais tinham ciência, né, de acordo, né, com aquele Levi Hancock, os pais tinham ciência, estavam de acordo com o casamento dela com o Joseph. E aqui, para finalizar nosso assunto, aqui, mais tarde na vida dela, ela teria rejeitado perguntas sobre seu relacionamento com Joseph Smith. Vamos ver quem fez essas perguntas. Zimmerman, I Knew the Prophet. Na página 33, está dizendo aqui que foi organizado um ramo da igreja
Em outubro de 1842, o nome da Fanny Custer foi listado lá como um membro da igreja. Daí está dizendo, mas se ela estava realmente fisicamente presente, não é conhecido. Então, quando foi perguntado para ela sobre o relacionamento dela com Joseph, ela respondeu, isso é tudo uma questão minha e não tenho nada a comunicar. Bom, quem falou isso foi o Benjamin Johnson. Ele não tem a fonte para essa declaração dele, falou de cabeça, e está dizendo aqui que, segundo ele, também a Fanny nunca se afastou da igreja e nem a amizade dela por Joseph Smith, enquanto ela era viva. Daí já fica difícil, As outras fontes que a gente viu aqui parece que não foi isso aí que aconteceu, não. Dando uma olhadinha aqui no Vozes Mormons, consegui que o outro sobrenome dela realmente é Fanny Ward Alger. Só que daí aqui eles dizem que ela é a quarta de 11 crianças. A gente tinha visto o que antes? Que ela era a segunda de 8? Pô, cara, daí fica difícil, hein? Bom, eles dão um pouquinho mais de contexto para essa história pra gente aqui, Eles estão dizendo que nessa época, que a Fanny tinha 15 anos, ela foi lá trabalhar de empregada e babá para a família de Joseph. Nessa época, a Emma estava com umas dificuldades. Ela estava cuidando de uma criança de colo, tinha o falecimento do gêmeo dessa criança, e ela estava grávida do Joseph III. Olha, um pouquinho mais de contexto aqui pra gente. Então, a mãe da Fanny é Clarissa, é a irmã daquele Levi Hancock, Então, esse Levi, ele tinha ido para a missão, ele voltou da missão com 29 anos de idade, e ele foi pedir uns conselhos matrimoniais para Joseph. É porque ele queria casar com uma outra Clarissa, Então a irmã dele era Clarissa. Ele queria casar com uma outra Clarissa, que era Clarissa Reed. Será que é parente daqueles... Não, Reedsmouth não, que lá era o primeiro nome, esse aqui é sobrenome. Então ele foi pedir uns conselhos aí para Joseph, quero casar, gosto daquela Clarissa e tal. Olha o que Joseph respondeu. Irmão Levi, eu quero fazer um trato com você. Você me consegue a Fanny Alger para ser minha esposa e você poderá ter Clarissa Reed. Eu amo a Fanny. Faça isso, irmão Levi, e o Senhor o prosperará. Daí conta toda aquela história, que ele foi falar primeiro com o pai, depois com a mãe, depois com a menina, e daí estava tudo certo, ela está dizendo que a irmã dele, e os pais da menina consideravam isso daí um privilégio para eles, Joseph casar com a filha deles. Daí eu cito que daí depois Joseph chamou ele para ser, o Levi, para ser o presidente dos 70. Depois de um favorzão desse, a vida de Fanny Alger seguiu a mesma pelos próximos 2 anos, trabalhando como doméstica e babá de Emma e morando em sua casa enquanto era secretamente casada com Joseph Smith. Eita, tinha até esquecido dessa informação aqui, tá dizendo que depois de Emma perceber que a Fanny estava grávida e sabendo que Joseph seria o pai, ficou possessa. Tinha até esquecido que a Fanny tinha ficado grávida dele, caramba. O Chauncey Webb, que é aquele cara que recolheu a Fanny logo depois que ela saiu, foi expulsa da casa da Emma, ele mesmo escreveu, Emma estava furiosa e expulsou a menina de sua casa, já que não conseguia mais esconder as consequências de sua relação celestial com o profeta. A Fanny ficou, vamos ver, algumas semanas ali, na casa desse Chauncey e da Elisa, e daí foi mandada lá para a casa dos pais dela de volta. Fanny estava a caminho de Missouri, com os pais dela, a mando de Joseph, em meados de 1836, quando, aos 20 anos, conheceu um jovem de 19, ela era mais velha que ele, Solomon Custer. Fanny deixou sua família seguindo o caminho para casa e ela permaneceu ali com o Custer. Tá aqui, quem que perguntou para ela foi... Tá dizendo aqui que logo após a morte de Joseph Smith, em 1844, o irmão dela tinha perguntado sobre a relação dela com o profeta. Que então, daí que ela respondeu, isso aí é questão minha, eu não tenho nada a dizer sobre isso. Bom, é isso aí. Não tem como falar de Fanny Alger sem citar essa relação dela com Joseph, mas deu para entender um pouquinho mais quem era ela, de onde ela veio, para onde ela foi, quem era a família dela. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.